me acompanharem aí em Apocalipse 1, se for possível. A partir do verso 12, vai dizer assim: Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um, semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos eram como chamas de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O rosto dele brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caía aos seus pés como morto. Porém, ele pôs a mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, que são e que hão de acontecer depois dessa. Quando o Igor me mandou sobre o tema reconhecer, né, na hora eu estava conversando com o meu noivo, e nós perguntamos, né, um para o outro: o que você pensa quando fala reconhecer, né? E muitas coisas passam pela nossa cabeça, mas a principal delas, com certeza, é reconhecer quem o Senhor é e a sua obra. E aí o Senhor começou a falar comigo durante a semana, principalmente na segunda-feira, isolado, e Ele falou algo muito interessante para mim, que eu percebo que a nossa geração, ela passa muito. Ela se perde muito nesse reconhecimento. Ela reconhece demais, às vezes, quem Deus é e esquece do que Ele fez. Ou ela reconhece demais o que Ele fez e esquece quem Ele é. Então, o que eu quero falar para vocês? Eu quero ministrar nessa tarde sobre reconhecer a glória e a majestade de Deus e reconhecer a sua graça. Glória e graça. Amém? Então, eu vou começar caminhando sobre o reconhecimento da sua glória. Nesse texto de Apocalipse, João vai dizer que ele viu Jesus glorificado. Então ele viu um filho do homem, um ser como o filho do homem, majestoso, glorioso, os cabelos brancos, os olhos como chamas de fogo, na mão uma espada afiada de 2 gumes, e os pés dele eram como bronze polido, e muita, muita glória. Nesse momento que João viu esse ser glorificado, ele fala: eu caí como morto. Por quê? Porque quando nós reconhecemos quem Deus é, nós ficamos apavorados. Porque imediatamente nós reconhecemos quem somos. E o que somos além de grandes pecadores. Qual seria a nossa reação diante de um ser totalmente santo, glorioso e justo? Como nós reagiríamos diante do reconhecimento, diante dos nossos olhos e do nosso entendimento, do Deus Criador de todas as coisas? Tudo que existe, o detalhe de tudo que existe foi Ele que fez. Cada fio da sua cabeça, a coloração, tudo Ele pensou. Ele é grande demais. E além de Ele ser tão grandioso, Ele é totalmente santo. Não existe pecado. Ele é o Pai das luzes. Não existe sombra de variação em Deus. Deus é totalmente santo, totalmente puro. Deus fez todas as coisas. Então todo o poder é de Deus. Deus é totalmente santo. Então toda a santidade, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, tudo que é maravilhoso, esplêndido, inefável, vem do Senhor. Ele é totalmente santo. E Ele é totalmente justo. No Senhor não existe injustiça. E como poderíamos ter um Deus que fosse injusto? Não é mesmo? Não poderíamos ter um Deus injusto. Nós reconheceríamos como Deus alguém injusto? Não reconheceríamos nem como nosso advogado. Como reconheceríamos como nosso Senhor, o Criador, o nosso Mestre, o nosso tudo? Deus precisa, e Ele é totalmente justo. E o fato de Deus ser totalmente justo, muitas vezes nos coloca num cenário de condenação. Porque você não é justo. Você não é santo e você não é poderoso. Deus é.
Pelo contrário, diante desse Deus santo, poderoso, glorioso e justo, você o rejeitou. Você o desobedeceu. Você escolheu o contrário de tudo que Ele é. Você escolheu a rota contrária. No Éden nós éramos imaculados. Deus nos fez assim, para que nós pudéssemos ter plena comunhão com Ele, sem mácula, sem pecado. Deus nos fez, nos criou desse jeito, criou o homem e do homem a mulher, sem mácula, para comunhão com Ele, com essa intenção plena e familiar. E nós sabemos o desfecho da história. Nós pecamos, nós caímos e nós rejeitamos ao Senhor. Se nós somente reconhecermos que Deus é santo, glorioso, majestoso e poderoso, e nós esquecermos que o fato dele ser tudo isso e justo, ele decidiu por amor se humilhar, como diz em Filipenses, na estatura de homem, né? Ele decidiu por amor se humilhar na estatura de homem para nos salvar. Se nós esquecermos, se nós não reconhecermos isso, nós entramos na condenação. Em 1 João 4,18 diz assim, que o amor lança fora o medo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, porque o medo pressupõe castigo. Então o que eu quero pregar para vocês nessa noite? Nós estamos muitas vezes reconhecendo somente esse Deus glorioso, poderoso e justo. E nós estamos muitas vezes na nossa fraqueza, não recorrendo ao Senhor. Nas nossas dificuldades e nas nossas mazelas, nós simplesmente nos avaliamos na nossa justiça, que é como um trapo de imundície, e nos consideramos indignos para Deus. E nos afastamos, e esfriamos, e desviamos do caminho. É para nós olharmos para uma direção e nós olhamos para outra. Então o reconhecimento de quem Deus é, sem o reconhecimento do que Ele fez no seu Filho, nos afasta, nos julga, nos subjuga. E também coloca pecado na nossa santidade. Porque quando nós entramos num nível de santidade, de santificação, e nós achamos que por esse motivo Deus nos ama e nos reconhece, nós também banalizamos totalmente e deixamos de reconhecer o que o Filho dele fez. E agora eu quero exaltar a graça, que é o reconhecimento do que o Filho dele fez. Quando você reconhece que Deus é tudo isso, e mesmo sendo tudo isso, por amor a mim e a você, Ele decidiu entregar a si mesmo, por meio do seu Filho na cruz do Calvário para nos salvar. Nós reconhecemos que esse Deus justo continuou sendo justo, mas Ele preferiu se fazer injusto, maldito no madeiro, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Ele de novo. Ele pagou tudo, Ele fez tudo do começo ao fim por nós. Então quando nós reconhecemos que Deus é tudo isso, e Ele nos amou por meio do seu Filho, nos salvou por meio do seu Filho, nos justificou por meio do seu Filho, e criou de novo um acesso para Ele, nós damos toda a glória a Ele, nós damos todo o reconhecimento a Ele, e esse reconhecimento de quem Ele é e o que Ele fez casado, nos faz permanecer, nos faz perseverar, nos faz levantar, nos faz ser gratos, nos faz buscar um socorro em Cristo e na sua obra, nos faz buscar um poder em Cristo e na sua obra, não na força do nosso braço. Nós não tentamos nos santificar sozinhos, nós não tentamos amar a Deus sozinhos, até para buscar a Deus e nos arrependermos, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos de Cristo Jesus, nós precisamos do reconhecimento da majestade de Deus, casada com a sua graça. De graça, nada fizemos e nada poderíamos fazer. Então a minha oração nessa noite é para que nós possamos reconhecer que esse Deus grande, justo, poderoso, que muitas vezes as pessoas interpretam como Deus do Velho Testamento, né? Um Deus carrancudo, um Deus fechado, um Deus que tem prazer no castigo. A palavra fala que quando nós pensamos que Deus castiga, nós não estamos aperfeiçoados no amor. Porque o medo pressupõe castigo, e o perfeito amor lança fora o medo. Nós nos achegamos ao trono da graça sem medo, a fim de buscar misericórdia e buscar ajuda com o que precisamos.
Então, a minha pregação nessa tarde, a minha oração toda essa noite foi para que a mente e o coração de vocês fossem iluminados com esses dois entendimentos, a fim de que nós possamos perseverar no Senhor, a fim de que nós possamos dar a glória que Ele merece, porque Ele é tudo isso que eu disse: justo, santo, poderoso, grandioso, exaltado. Não existe palavras para traduzir Deus, não existe palavras que nós possamos colocar para traduzir quem Ele é. Por isso que é inefável, não pode ser dito, é inalcançável. Deus é tudo isso, e mesmo assim Ele decidiu amar a mim e amar a você, por meio do Filho dEle, entregando o Filho dEle. Então o sangue do Filho dEle, o corpo do Filho dEle, a vida do Filho dEle, é tudo o que você precisa para permanecer até o fim, porque a palavra diz que aquele que será salvo é o que permanecer até o fim. A palavra diz que a coroa será dada para aquele que permanecer até o fim, e para permanecer até o fim, você precisa reconhecer quem Deus é e o que Ele fez por meio do seu Filho. Com esse reconhecimento você consegue permanecer até o final. Amém? O Senhor é santo e bondoso, o Senhor é misericordioso e gracioso, e por amor a nós Ele entregou o melhor que Ele tinha, a saber, Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, o Senhor é bom, maravilhoso. É isso, gente. Amém.